Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. É hora de ficar bem informado no SBT Brasília, segunda edição. Hoje você vai ver: o Ministério Público dá prazo para a GDF apresentar medidas depois de vários problemas no atendimento de pacientes com câncer. Alerta para os riscos à saúde devido ao consumo de um tipo de adoçante sem calorias em refrigerantes e doces. Golpe falso do contrato de aluguel faz novas vítimas no DF e prejuízos passam de R$150 mil. E detalhes da lei que estende o pagamento do Bolsa Atleta para gestantes e mães de recém-nascidos. Essas e outras notícias eu, Suane Guerreiro, te mostro a partir de agora. O nosso jornal já está no ar. Mais uma tentativa de transportar drogas pelo Aeroporto Internacional de Brasília. A Receita Federal flagrou uma passageira de 23 anos tentando embarcar para a França com mais de 7 quilos de cocaína na bagagem. A droga estava escondida dentro de embalagens de cosméticos e foi avaliada em mais de 200 mil euros no mercado europeu. Convertendo, isso soma mais de R$1 milhão. A passageira vai responder pelo crime de tráfico de drogas e a pena pode chegar a 15 anos de prisão. Agora vamos falar sobre saúde. Há 2 anos, o Ministério Público acompanha o desafio enfrentado por pacientes com câncer na busca por atendimento na rede pública de saúde do DF. A lista de problemas é grande e agora o MPDFT deu um prazo de 20 dias para que a Secretaria de Saúde apresente um cronograma de ações exatamente as falhas na assistência aos pacientes. Vamos conversar com a repórter Paola Cuenca para entender quais problemas são esses. Paola, pelo monitoramento feito pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, qual é hoje a condição de atendimento na rede pública para esses pacientes com câncer? Boa noite para você. Boa noite, Suane. Boa noite a todos. Olha, atualmente, só 3 hospitais aqui do DF fazem esse atendimento a pacientes que têm câncer, pacientes oncológicos. São eles o Hospital de Base, o Universitário e também o Regional de Taguatinga. E as condições não são boas, até porque pelo próprio cálculo da Secretaria de Saúde, para atender toda essa demanda do Distrito Federal e também do entorno, seria necessário que a gente tivesse mais 3 unidades fazendo esse atendimento. Quando a gente fala dos hospitais que já estão prestando esse tipo de serviço, o Hospital de Base, que tem a maior estrutura, ainda assim não tem uma estrutura capaz de atender toda a demanda. O espaço, os equipamentos foram considerados inadequados por uma vistoria feita por essa Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde e o espaço em que se faz a aplicação do medicamento da quimioterapia também foi considerado inadequado. No caso do Hospital Universitário, teve redução no número de vagas para atendimento de pacientes oncológicos por conta da falta de médicos especialistas. Somente o Hospital Regional de Taguatinga conseguiu ampliar o número de vagas por conta de uma reforma, mas ainda assim não consegue dar conta de atender toda essa demanda. Quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos oncológicos, por exemplo, quase metade das mulheres que estão com câncer de mama e precisam de uma mastectomia, elas não conseguem de fato ter essa cirurgia, seja por falta de insumos, estrutura do centro cirúrgico ou até mesmo por falta de médicos. Que drama, hein, Paola? Mas esses não são, né, os únicos problemas e não são de hoje, não é? A Secretaria já firmou lá em 2021 um outro acordo com o Ministério Público e, pelo visto, não cumpriu. Que acordo foi esse, Paola? Esse acordo ele foi homologado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. E ele previa que o próprio Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, obedeceria uma lei que já existe, que determina que os pacientes oncológicos, em 60 dias, precisam ter acesso a esse tratamento. É preciso ser iniciado esse tratamento em 60 dias após o diagnóstico. Justamente esse ponto é que não estava sendo cumprido. Foi feito esse acordo homologado no Tribunal de Justiça para que o GDF pudesse seguir, de fato, essa lei, adotando uma série de medidas. E o que se constata é que, na verdade, as pessoas não estão conseguindo ser atendidas dentro desse prazo de 60 dias. Foi feita uma reunião entre a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde e a Secretaria de Saúde do GDF, onde foi feita essa cobrança a respeito do acordo, do cumprimento justamente dessa lei. E agora o GDF vai ter 20 dias para apresentar um cronograma com medidas a serem cumpridas num curto e num médio prazo para que eles consigam melhorar esse atendimento dos pacientes
inclusive com um reforço a respeito de insumos, de medicamentos, para que essas pessoas já possam ser atendidas o quanto antes. Muito obrigada pelas informações, Paola. E além da Secretaria, de Saúde, a gente também entrou em contato com o IGES-DF e está aguardando também o retorno deles em relação a essa denúncia aí por parte do Ministério Público do DF. E preste atenção nessa história. Criminosos clonavam anúncios de aluguel e se passavam por proprietários dos imóveis. Aí fechavam o negócio com um falso contrato de aluguel sem dificuldade nenhuma. Segundo as investigações, o prejuízo foi de mais de R$160 mil. O golpe era simples, mas difícil de perceber. Criminosos clonavam anúncios de aluguel de imóveis pela internet e se passavam por proprietários. Quando os clientes fechavam o negócio, descobriam que tinham sido enganados. Quando a pessoa se mostrava interessada, ela já mandava para o golpista os documentos pessoais para ele elaborar o contrato. Ele elaborava um contrato e mandava para a vítima assinar e depois pedia o pagamento da caução. O criminoso recebendo a caução, falava que estava tudo certo, que ele poderia pegar a chave. E ele volta para pegar a chave com a pessoa, fala assim, não, mas o proprietário não me autorizou a te entregar a chave, deixa eu ligar para o proprietário. A pessoa que estava na guarda da chave conhece o real proprietário. Liga para o proprietário e fala, não aluguei para ninguém, não. Não, tá aqui que pagou a caução, não. Isso foi golpe. A quadrilha aplicou pelo menos 100 vezes o golpe do aluguel e deixou um prejuízo de cerca de R$160 mil para as vítimas. A polícia cumpriu 8 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Os presos têm entre 19 e 35 anos de idade e são moradores de Samambaia, Paranoá e Ceilândia. Na associação criminosa, eles participavam como laranjas, pessoas que emprestavam bancária para os golpistas. A investigação ainda continua. A gente já conseguiu avançar alguns degraus aí na escala criminosa e a gente espera aí chegar sim nos reais beneficiários, aí, quem se beneficiou de toda essa fraude. O secretário de Cultura e Economia do DF, Bartolomeu Rodrigues, pediu para deixar o cargo. Rodrigues ocupava a função desde dezembro de 2019. A exoneração vai ser divulgada amanhã no Diário Oficial do DF. Quem vai assumir o cargo é o ex-deputado distrital Cláudio Abrantes. A informação foi confirmada ainda há pouco pela nossa produção, diretamente com o governador Ibanez Rocha. Mulheres que praticam esporte e fazem disso uma profissão sabem bem que há situações como a gravidez que mudam completamente o ritmo de trabalho. Mas no caso das beneficiárias do Bolsa Atleta, o que mudou para se adequar a essa realidade foi a lei. E quem explica para a gente é a repórter Fernanda Sete. Fernanda, então, o que vai mudar para as mamães atletas que recebem esse benefício? Boa noite para você. Boa noite, Soane. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, a nova lei assegura o pagamento das parcelas do Bolsa Atleta durante todo o período de gestação, mais 6 meses após o nascimento da criança. Olha, pela regra anterior, o benefício era concedido apenas por 1 ano, sem exceções a gestantes ou puérperas, viu? De acordo com o texto da nova lei, gestantes e puérperas terão o benefício aí, terão prioridade na renovação do Bolsa Atleta. E vale ressaltar também que essa nova lei, ela dispensa, viu, a comprovação da plena atividade esportiva durante o período de gestação ou puerpério. A nova regra também, Soane, ela vale para casos de adoção, viu? Então, essa nova regra aí, ela atende a gestantes, as puérperas e mães adotivas. Olha, mas vale ressaltar que essa liberação, esse pagamento das parcelas depende da disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério do Esporte, viu? Vamos acompanhar isso daí, Soane. Eu volto com você. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Insegurança em Sobradinho. Uma idosa foi agredida durante um assalto no fim de semana. O criminoso levou o celular, mas não satisfeito, também queria dinheiro. A vítima não tinha e esse teria sido o motivo da violência. Veja na reportagem. Jônia Andrade, de 85 anos, foi brutalmente agredida durante um assalto na própria casa. A idosa levou um soco no rosto e acabou fraturando o nariz e machucando os olhos.
Toda essa crueldade foi porque depois de roubar o celular dela, o criminoso ainda queria dinheiro e ela não tinha. A vítima precisou sair de casa e está sob os cuidados das filhas. A vítima informou à polícia que estava em casa por volta das 8 horas da manhã quando ouviu um barulho neste muro. Então ela saiu e foi ver o que era. Quando ela abriu o portão, um homem chegou e anunciou o assalto. De acordo com ela, ele não aparentava estar armado, mas mesmo sem armas, ele conseguiu deixar a dona Jônia gravemente ferida. O criminoso fugiu depois de cometer o crime, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança da casa à frente, caminhando tranquilamente em direção ao final da rua. Dona Deusa mora há 30 anos aqui e conta que nunca viu algo assim acontecer. A gente fica um pouco, meia cabreira, como se diz no ditado, porque a gente tem medo mesmo. O Tribunal de Contas determinou que a Secretaria de Educação do DF suspenda todos os pagamentos à empresa DD7, Assessoria Empresarial e Comercial, investigada na Operação Mobília de Ouro, que apura um suposto esquema de fraude no processo de compra de imóveis por ex-servidores da pasta. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos aumentaram o valor das compras de imóveis em 88%, passando de 21,6 milhões para 40,7 milhões. Mas, para o bem dos cofres do GDF, essa compra não chegou a ser finalizada. Em nota, a Secretaria de Educação disse que acompanha a investigação e que no mesmo dia dessa operação, 21 de junho, suspendeu o documento com a mudança de preço, demitiu os servidores investigados e também determinou a suspensão do exercício da função pública e proibição de acesso ao prédio da Secretaria pelo prazo inicial de 90 dias. E se entregou à polícia a mulher que matou o companheiro a facadas em Samambaia no fim de semana. Mais uma história marcada por ciúmes, discussão e que terminou da pior forma possível. Kátia Gomes. Um relacionamento conturbado e marcado por xingamentos e agressões. O motivo? Ciúmes. No último sábado, o Edson das Dores Pereira, de 33 anos, foi assassinado pela namorada, Ana Kelly Magalhães Lopes Moreira, de 30 anos. A família da vítima conta que a Ana era possessiva. A gente via ele com muitas marcas no corpo, no rosto, né? Inclusive até uma marca de faca na mão dele esquerda, né? Que foi facada. Foi facada que ela deu nele. O Edson trabalhava como mecânico e cantor. Era a alegria da família. Segundo testemunhas, no dia do crime, os dois chegaram em casa embriagados e começaram a discutir. Ana Kelly pegou uma faca e atingiu o peito do namorado. Assustada, ela ligou para o SAMU, mas o Edson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ana Kelly fugiu e se entregou na delegacia 2 dias depois. Ela prestou depoimento, alegou legítima defesa e foi liberada. O Edson deixou 2 filhos de 8 e 6 anos. A ex-mulher diz que ele não era violento. Os dois viveram juntos 11 anos e estavam separados há menos de 1 ano. O pivô do divórcio foi a autora do homicídio. Por mais que a gente estava separado e tudo, é um sentimento de revolta, porque se fosse ele que tivesse feito algo com ela, já teria presa, né? Agora vamos falar de arte. Um projeto deu uma nova cara e estilo à parte externa da estação Ceilândia Norte. O muro da estação agora está assim, tomado de cor e formas. É uma homenagem aos 50 anos do hip hop, que faz parte da identidade cultural da cidade. 12 grafiteiros trabalharam por 3 dias para cobrir os 500 metros quadrados do muro. O projeto tem nome, Estação Grafite, porque além do muro, essa área externa onde fica o bicicletário também ganhou cara nova com jardim, iluminação e piso. Espaço pronto para receber apresentações. Agora a notícia é para quem gosta de produtos com adoçante, refrigerante, chá, sucos sem açúcar, biscoito. O aspartame, uma das substâncias artificiais mais comuns, pode entrar para a lista de cancerígenos da Organização Mundial da Saúde. O anúncio deve ser feito até o dia 14 deste mês.
No rótulo, sem açúcar, mas para o sabor ficar gostoso, precisa de adoçante. E tem gente que não dispensa mesmo. Tô tentando diminuir, mas eu adoro, né, esse tipo de refrigerante. Eu sei que não é tão saudável assim, né, mas pelo menos é melhor que o normal, né? Pelo menos tira o açúcar, né, e aquelas calorias também. O aspartame é um dos produtos artificiais usados para trazer sabor aos alimentos e bebidas. Essa substituição visa, logicamente, controle da glicemia em pacientes diabéticos, mas também a substituição do açúcar visando perda de peso. Praticamente todo mundo associa o aspartame com o refrigerante zero, mas é bom saber que não é só ele. Outros produtos como balinhas, chicletes e gelatinas sem açúcar também tem. Pois é, o aspartame pode entrar na lista de produtos cancerígenos da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, vinculada à Organização Mundial da Saúde. O que se sabe é que o uso de adoçantes está relacionado em estudos observacionais, em especial um estudo francês com mais de 1000 pacientes, em que concluiu que o uso dessas substâncias aumenta a incidência de câncer, em especial cânceres relacionados à obesidade. Especialistas da OMS e da ONU afirmam que desde 1981 o consumo de adoçante era seguro, mas dentro de limites. Por exemplo, para correr riscos, um adulto de 60 quilos teria que beber entre 12 e 36 latas de refrigerantes diet por dia. Já um estudo publicado em 2021 pela Anvisa não traz correlação do aspartame com câncer. As novas recomendações sobre o uso do aspartame devem ser publicadas até 14 de julho no site da OMS. O que se pode orientar a população é que a dieta saudável baseada em frutas, verduras, pouca carne vermelha, poucos produtos industrializados, condimentados, em definitivo, é um fator de proteção para a formação de câncer. A gente vai, claro, ficar de olho em qualquer atualização, trazer aqui para vocês. E depois de um rápido intervalo, eu te mostro uma opção divertida e gratuita para aproveitar o mês de férias escolares. Até já! Como prometido, uma dica para esse mês de férias escolares. Tem programação de graça para a criançada e para os adultos também, lá no SESI-Lab. As atividades incluem brincadeira, música e muita diversão. Um lugar para deixar qualquer criança com os olhinhos brilhando. Na verdade, até as que já cresceram. Confunde a mente, né? Tá muito difícil. Aqui você pode até brincar com um tornado. Eu consigo chegar perto dele e ver como é que é a experiência. Um dos diferenciais aqui do espaço é que, ao contrário de um museu convencional, aqui o visitante ele pode tocar nas obras para entender melhor a experiência. E nesse mês de férias, além de toda essa estrutura que está montada aqui, vai ter também oficinas, shows, uma programação completa para a criançada. E o melhor de tudo, sem pagar nada. Esse é que é o diferencial do SESI-Lab. Você aprende se divertindo e pensando em possibilidades de futuro. Isso é que é muito legal, entre arte, ciência e tecnologia. O Luiz Antônio já trouxe o Henrique, de 7 anos, várias vezes. E sempre é a mesma emoção. Ele adora vir aqui, para ele é uma experiência bastante nova e ele faz essa conexão do que ele vivencia aqui nos laboratórios, com várias questões sensoriais, vários fenômenos, com aquilo que ele aprende na escola. Então eu acho que em termos educacionais é fantástico. Então anota aí, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. E sábado, domingos e feriados, das 10 da manhã às 7 horas da noite. O ingresso é gratuito, mas é preciso retirar antes no site do SESI-Lab. Uma programação diferente que aguça aí a criatividade, né, gente?
E você quer ajudar a gente a trazer aqui notícias que movimentaram o seu dia? Então anota o nosso WhatsApp da redação, é o 996232421. Repetindo, 96232421. É bem facinho, é só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sua sugestão de pauta pra gente. A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e amanhã eu te espero de novo. Até!